Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Santos, à luz das Escrituras. E com você estaremos hoje tratando de um assunto muito importante, especificamente para a igreja, a eclésia, chamados para fora. Estaremos tratando sobre missões. Missões, como já sempre dizemos, estar no coração de Deus. Para tanto, eu quero fazer uma breve oração com você e, juntos, à luz da palavra de Deus, tratarmos sobre esse assunto tão importante para os dias atuais, especialmente para a igreja do Senhor Jesus. Ore comigo. Bendito, justo e eterno Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar mais uma partícula da tua palavra com os meus queridos irmãos e todos quanto, Senhor, alcançar este vídeo, sejam abençoados, esclarecidos e edificados, transformados para a glória e o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Eu quero me embasar em um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, conhecido de todos nós, mas diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui está a ordem primária do Senhor Jesus para aqueles que no período do século primeiro estavam atentando para a pessoa do Senhor Jesus, para os discípulos do Senhor Jesus. E essa é uma ordem que tem como um significado singular na vida dos discípulos de Jesus, porque, como a própria palavra já diz, não é um pedido, mas a expressão ide ou indo pregai o Evangelho, está no imperativo. Jesus não está aqui pedindo alguma coisa, ele está dando a ordem. E algo muito crucial nessa passagem bíblica é que Jesus está aqui dando essa ordem de evangelização não como um homem, né? Não como antes da sua ressurreição, mas agora, após a sua ressurreição, ele está plenamente ali como Deus. É o próprio Deus que está dando a ordem da evangelização. Jesus, quanto homem e Deus, né? 100% homem, 100% Deus, mas antes da ressurreição, ele estava ali nos representando como homem, mas agora, após a ressurreição, ele nos representa como o próprio Deus. Então, algo importante a observar é que essa ordem divina, ela precede de um Deus, o Deus ressurreto. Não é mais do homem chamado Jesus, não é mais do rabino da Galileia, não é mais do filho de Maria. Agora é o Deus encarnado, o Deus ressurreto, aquele que foi morto, mas ressuscitou. Ele agora está na sua plenitude, podemos dizer assim. Jesus, como Deus ressurreto, ele dá essa ordem de evangelização. Mas muito bem, tomando esse ponto como pressuposto para o que estaremos tratando sobre missões ou missão, a expressão missão significa ato de enviar, ou seja, aquele que é enviado é missionário e aquele que envia também é missionário. A igreja, no conceito etimológico
dos chamados para fora, ela é uma agência do reino de Deus. A igreja, ela é uma agência do reino de Deus. O que é uma agência? Uma agência é um lugar ou uma instituição onde se trabalha com coisas específicas. Por exemplo, uma agência de veículo, automóveis. Lá você não vai encontrar nenhum tipo de peça de bicicleta, porque só trabalha com material de veículo. Uma agência de bicicleta, você não vai encontrar peças de veículos ali, de carro, porque é um lugar específico onde se trabalha com peças de bicicleta. Ou seja, são lugares específicos onde se trabalha com determinadas coisas, objetos. E a Igreja do Senhor, como uma instituição divina, estabelecida e criada por Deus, chamada por Deus como a eclésia, ela também, nesse contexto, ela também é uma agência do reino de Deus. Agora, por que uma agência do reino de Deus? Porque a igreja, ela, embora também traga consigo trabalhos sociais em benefício às pessoas, não é? Tanto de dentro como de fora da igreja, mas ela tem como finalidade única a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então, a única coisa que a igreja faz e tem como objetivo é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Não é um lugar de partidarismo político, não é um lugar onde se agrega pessoas para se autossatisfazer, não é um lugar de encontro, de entretenimento pessoal, não é um lugar para se locupletar, para se autossatisfazer, de encontro social. A igreja é uma comunidade de pessoas que, do ponto de vista cristão, se agrega, se reúne como igreja para comungar a mesma fé, para viver o mesmo pensamento e o pensamento do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Então, isto é a igreja, a agência do reino de Deus. Não se trata de outra coisa. A conversa na igreja é Jesus, é salvação, é perdão de pecados. E como uma conjuntura de disciplinas do Evangelho, nós temos aí vários assuntos, né, acerca do reino de Deus, como, por exemplo, a teologia vai aplicar a todas essas diretrizes, vai nos dar essas diretrizes, né, que podemos chamar de doutrinas bíblicas. Então, dentro dessa agência do reino de Deus, existe essa abundante graça, né, meios da graça, né, que nos leva a viver esse reino intenso da pregação do Evangelho. Então, a igreja é exatamente isso, é uma agência do reino de Deus. E você, como igreja, você é um agente desse reino. O que é um agente do reino de Deus? É um propagador dessa agência, que tem como objetivo, né, tem como objeto de ferramenta de trabalho a palavra de Deus. Ou seja, você que faz parte dessa agência do reino de Deus, você é um agente da pregação do Evangelho. Você é um agente da salvação. Você é um agente das boas novas do Evangelho. Ok? Muito bem. Então nós temos a princípio, essa verdade, não é, que conduz
a igreja do Senhor Jesus? A maior missão dada à igreja nesse mundo foi a missão de pregar o evangelho. Não existe nenhum outro dever maior para a igreja do que a missão de propagar a mensagem do evangelho do Senhor Jesus. Então, se você é um cristão, se você é um crente, se você é alguém que confessa a fé em Jesus, você está desafiado a pregar o evangelho, a sair da mesmice, a sair dessa cadeira, né? Deixar de estar esquentando o banco para levar a mensagem do Senhor Jesus. Então, missão é isso. Então, tanto a igreja que envia o obreiro é missionária, como também quem é enviado é missionário. Então, nós temos essas duas verdades aqui, certo? Pontuando a respeito, etimologicamente falando, sobre missões. Então, quando alguém perguntar o que é missões, você vai dizer é um ato de enviar. E, na sua explicação, tanto a igreja que envia é missionária, como também quem é enviado é um missionário. Faz missões da mesma forma. O saudoso reverendo Billy Graham disse uma frase muito importante acerca da igreja do Senhor. Ele disse que se algum cristão, se algum crente ou alguma igreja não tiver ou não arder dentro do seu coração o desejo de fazer missões ou de pregar o evangelho para as almas, há uma probabilidade de 90% de que essa pessoa não tenha salvação na alma. Veja a responsabilidade que eu e você temos de viver esse chamado, né? De viver esse id, indo, né? No gerúndio particípio, essa expressão id significa indo pregar o evangelho, indo no trabalho pregar o evangelho, indo no caminho pregar o evangelho, indo aonde você for, pregai o evangelho, né? Então, nós temos esse desafio. E no princípio, o primeiro missionário, à luz da palavra de Deus, a se revelar, não é? A se auto-enviar, foi o próprio Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, quando Adão pecou, juntamente com Eva, não é? O Senhor veio ao encontro do pecador. Como não tinha ninguém para enviar, ele se auto-enviou. O Senhor se auto-enviou. E quando ele vem sentenciando o pecado de Adão, de Eva e também da serpente usada pelo diabo. Também foi ali, né, sujeitos daquela situação. E Deus sentencia o pecado porque ele é um Deus justo e não pode inocentar o pecado, né? E Deus sentencia, porém, ele deixa uma palavra profética garantindo a restauração do pecador, quando vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E é a primeira profecia que acontece ali, nesse contexto, essa palavra profética de Deus. Quando ele profere essa palavra, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 4, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, em suas epístolas aos Gálatas, ele vai dizer que vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus, o cumprimento da palavra profética de Deus lá em Gênesis, então se cumpre, Jesus nasceu. O texto diz, nasceu Jesus, né? Nascido de mulher, como a palavra de Deus se cumpriu, da semente da mulher. E é claro que Deus também estava ali apontando para uma promessa escatológica lá na frente. É uma palavra
que estava também sendo direcionada ao povo de Israel. A semente da mulher é justamente a palavra de Deus, que é Jesus. E, obviamente, né, trazendo do ponto de vista da promessa que ele fez a Israel, porque Jesus veio da descendência dos judeus, descendente de Davi, a tribo de Judá. Então, Deus estava apontando para Israel. Israel, nesse contexto, seria a mulher onde Jesus nasceria, ou seja, toda vez que Deus levantava os profetas para profetizar para o povo sobre o Messias prometido, Deus estava lançando uma semente, né, no coração e na vida do povo de Israel, dizendo que em breve esse filho, esse Messias chamado Jesus, não é? O Yeshua de Deus, ele estaria nascendo. Então, Israel é a figura dessa mulher, né? Tipologicamente falando, fazendo assim uma figura de linguagem, né? Tipologia bíblica, né? Porque o que é uma tipologia bíblica? É justamente fatos e acontecimentos que aconteceram no Antigo Testamento, que prefiguram fatos e acontecimentos do Novo Testamento. Da mesma forma serve para o Antigo Testamento. Tipologia bíblica no Novo Testamento são fatos e acontecimentos que figuram fatos e acontecimentos do Antigo Testamento. Ok? Então, entendendo isso, nós estamos entendendo aqui que a mensagem que Deus dá profeticamente lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, é apontando também para Israel, uma figura dessa mulher, onde Jesus seria a semente profeticamente lançada pelos profetas, usados como palavra de Deus, né? A semente lançada. E no devido tempo, Jesus nasceu no meio de Israel, ou seja, como se Israel tivesse dado a luz a esse filho chamado Jesus, né? E é claro, o filho do Deus vivo, né? E Paulo vai dizer em suas cartas aos Gálatas, vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou seja, a hora certa, momento certo, chegou Jesus. Entendendo isto, nós vamos observar que Deus se auto-enviou. Ele é o primeiro missionário, ele leva agora, ele traz consigo a primeira palavra profética, a primeira profecia, né, se cumprindo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo vai dizer, vindo, porém, a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Né? Ou seja, para cumprir tudo aquilo que Adão não conseguiu cumprir, para obedecer tudo aquilo que Adão não conseguiu obedecer. E Deus foi enviando, Deus enviou Noé, Deus enviou os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, José também, que podemos considerar José como um dos patriarcas que fez a história, deu a continuidade da história de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Né? E Deus continuou levantando líderes, a exemplo de Moisés. Deus continuou enviando líderes, a exemplo de Josué, que substituiu Moisés, levantando após Josué juízes, né, para julgar o povo. Depois disso, Deus levantou reis, o primeiro rei de Israel, Saul, depois Davi, e depois muitos outros, né, mais ou menos uns 22 a 21 reis de Israel. Apenas 8 reis que foram levantados aí, né, se submeteram à vontade de Deus, diante dos mais de 20 reis que surgiram. E Deus foi levantando. Nos últimos dias, diz a palavra de Deus em Hebreus, que nesses últimos dias o Senhor veio anunciando essa salvação pelo Senhor Jesus, né? Primeiramente pelo Senhor Jesus. Depois, essa salvação foi anunciada pelos apóstolos. Depois, pela manifestação do poder de Deus, né? Está lá em Hebreus, capítulo 2, né? A partir do versículo
3 em diante, o Senhor, o escritor aos Hebreus vai deixar isso bem claro. Depois foi anunciada pelos apóstolos, foi anunciada pelo Senhor Jesus, foi anunciada com manifestação de poder, maravilhas de próprio Deus. Também foi testificada pelo Espírito Santo, quando concedeu dons aos discípulos, aos apóstolos e a todos aqueles que creram no Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que essa ordem, ou seja, esse enviar de pessoas, ele não parou. Deus foi enviando, como eu disse a você, enviou profetas de expressão maior, enviou profetas de expressão menor, enviou os apóstolos, né? Enfim. No capítulo 13 do livro histórico de Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a história da igreja, no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que a igreja estava orando em Antioquia. Capítulo 13, você pode abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, que a igreja estava em oração ali em Antioquia. E diga-se de passagem, a primeira igreja a fazer missões foi a igreja de Antioquia. Por quê? Porque foi a primeira igreja que foi instituída ali naquele lugar, né? Na região da Grécia Antiga. Então, a Antioquia, ela foi a primeira igreja, e o texto vai dizer que eles estavam reunidos, haviam mestres, haviam doutores, haviam homens conhecedores da palavra de Deus, e entre eles, em oração, estava Saulo e Barnabé. E a palavra de Deus vai dizer que, orando eles o Espírito Santo, ele diz: separai-me a Paulo e a Barnabé. Então você observa que eles estavam em oração. E naquele momento que estavam em oração, o Espírito Santo fala para separar Saulo e Barnabé, e depois Saulo passa a ser Paulo, para fazer uma grande obra. Então, nós aprendemos aqui uma coisa muito importante. Nenhuma obra de Deus, ela pressupõe ou preside um momento de oração. Eles estavam em oração. Somente após estar em oração é que o Espírito Santo vem separando esses homens para levar a obra missionária. Então, não se faz missões sem que antes se viva uma vida intensa de oração. Então, se você tem um desejo de fazer a obra missionária, então seja uma pessoa de oração. Procure estar em constante oração com Deus. E sem dúvida alguma, a mão de Deus vai alcançar você. O poder de Deus vai alcançar a sua vida. Você será usado poderosamente pela mão do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que Saulo e Barnabé foram separados para a grande obra do Senhor Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, e é uma pergunta que eu quero lhe fazer, é: quem era Saulo e Barnabé? Quando você olha para a história desses homens, você vai observar que eles não eram qualquer pessoa que estavam infiltrados na igreja. Por que eu digo que eles não eram qualquer pessoa? Porque, infelizmente, tem muita gente sem compromisso com Deus. Saulo e Barnabé não foram separados à toa. Não, houve um propósito maior. Eles eram as pedras preciosas da igreja. Eles eram homens dedicados à oração. Eram homens voltados à vontade de Deus, voltados ao propósito divino. E você? Você é essa pessoa que está voltada para o propósito de Deus? Então, a partir de hoje, se volte para esse propósito divino.